Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, Júlio Casares deu uma entrevista, se pronunciou de forma oficial e esclareceu vários assuntos importantíssimos que nós tínhamos questões, perguntas e dúvidas. E eu nesse vídeo vou mostrar para vocês as imagens dos vídeos de tudo que está acontecendo. O Thiago Leifert também rasga o verbo. Gente, tem muita coisa que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo aqui recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera que ainda não é inscrito, vai aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral. Te digo, bora pro vídeo, bora gente, mas antes isso é muito rápido, aquele recadinho que vocês adoram, né? Da TV Fans. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, a transmissões dos jogos, inclusive a transmissão dos jogos do São Paulo, na TV Fans tem tudo. Tem também os lançamentos dos filmes e das séries, né, dos streamings. TV Fans é completaça, custo-benefício simplesmente espetacular. É só ir aqui no link, no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. O caminho é o mesmo, você já entra em contato com o pessoal da TV Fans para conseguir o seu teste. Galera, custo-benefício simplesmente fantástico e você consegue aí no seu smartphone, tablet, notebook, televisão, aonde você quiser, você tem a TV Fans simplesmente completaça. Vai no QR Code ou no link do comentário, no primeiro comentário fixado, que eu garanto. Valeu, TV Fans. Galera, vamos começar por uma questão muito importante, já vou colocar aqui na tela para vocês, que é a questão da transparência, que há muito nós pedimos isso, né? E tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Tá aqui, ó. Quando questionei o presidente da CBF, que é a fala do Júlio Casares, deixa eu pôr na tela aqui para vocês. Quando eu questionei o presidente da CBF e o diretor de arbitragem sobre transparência, tive que olhar para mim também sobre eu estar cobrando uma entidade de transparência, tenho que olhar para minha instituição. O Júlio Casares fala que fez uma reflexão, né? Vou colocar aqui para vocês e a gente comenta, fala em cima disso. Deixa eu pôr aqui, bora. Presidente, bom dia. Aqui quem fala é Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O senhor, os colegas aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas o senhor convocou essa coletiva quase 1.600 dias depois da última coletiva convocada em maio de 2021, se eu não estiver enganado. Eu queria saber por que o senhor levou tanto tempo para abrir, né, o clube e também o senhor a pergunta dos colegas. Sei que o senhor deu entrevistas exclusivas no período, até falou lá em Cotia com alguns colegas que estavam presentes. E queria saber se isso tem alguma relação com a leva recente de protestos que houve na porta do Morumbi. Sei que o senhor é uma pessoa que zela muito pela sua imagem e não deve ter gostado de ver sua foto num caixão. Queria saber como é que o senhor sente e por que abriu as coletivas só no 5º ano de mandato. Obrigado. Talvez os dias aí não sejam 1.600, porque teve live aberta, etc., mas isso é irrelevante. Eu acredito, sinceramente, que na vida nós temos que fazer alguns ajustes de rota. Eu, quando questionei e trabalhei junto ao presidente da CBF, ao diretor de arbitragem sobre transparência, tive que olhar para mim também. Então, você tem que abrir mais dentro do possível. Nós já havíamos discutido de abrir para a imprensa, pelo menos um período durante a semana ou durante 15 dias, a presença aqui no CT. Então, eu acho que isso foi uma questão de um ajuste de rota. Eu acho que sempre é importante uma reflexão sobre o tema. Se eu estou cobrando uma entidade de transparência, eu tenho que olhar para a minha instituição. E quanto ao protesto, eu creio que todos os dirigentes da Série A e da Série B já passaram por isso. Eu acho normal, eu acho que o torcedor ele tem o direito de fazer a sua crítica, desde que seja pacífica, correta. É normal, é um mundo democrático. Eu vejo isso com tranquilidade. Eu vejo gente que fez e salvou clubes através de SAF, que foram jogadores fenomenais no mundo e tiveram protesto parecido. Isso faz parte da cultura do futebol e eu aceito com muita naturalidade. Já vou falar da SAF também. Júlio Casares, aparentemente, ele estava abatido nesse momento, né? Parecia que ele estava meio cansado ali, meio sabendo que ele iria ter que responder perguntas não tão confortáveis. Mas assim, o Casares, ele pisou na bola, né? Ele pisou na bola em relação ao timing.
Isso que ele tá fazendo agora tá muito legal. Era para ter acontecido antes, né, Casares? Esperou acontecer tudo o que aconteceu. Era para ter aparecido antes nas coletivas, não só quando o São Paulo ganhava, era para ter puxado umas coletivas antes, quando o momento do clube era conturbado, em relação a qualquer coisa, em relação a futebol, finanças, venda de jogadores da base. Deveria ter se colocado à disposição antes com coletiva, ele preferiu ficar postando no Instagram. E na questão de abrir treino. Agora ele abriu treino, legal. Agora ele tá fazendo. Essa é a impressão que a gente tem. Quando chegou no momento em que ficou insustentável a situação política do São Paulo, ele passou a fazer. Então, para mim, ele teve um erro no timing aí. Mas vamos lá, vamos continuar que tem bastante coisa pra gente falar aqui, galera. Gente, olha aqui, ó, esse texto que interessante. São Paulo, do Alexander aqui. São Paulo projeta 2026 com o Luciano, Lucas Moura e Oscar como pilares do elenco. O São Paulo já definiu que Luciano, Lucas Moura e Oscar fazem parte dos planos para a temporada de 2026. O trio é considerado fundamental pela diretoria e pela comissão técnica de Hernan Crespo. Luciano e Lucas têm contrato até dezembro de 2026, enquanto Oscar tem vínculo até 2027. Internamente, o clube espera que o camisa 10 volte a marcar com frequência e vê em Lucas e Oscar grandes reforços para o próximo ano, apostando em uma temporada com menos problemas físicos. A diretoria e Crespo não desejam perder nenhum dos três, avaliando que seria muito difícil encontrar jogadores com nível técnico e identificação semelhante sem investimento alto em direitos econômicos. Uma saída do trio só mediante a bons valores. A próxima janela de transferências seguirá o padrão das últimas, apostas em jogadores livres, empréstimos e oportunidades de mercado. Em entrevista coletiva, o presidente Júlio Casares reforçou a importância do trio. Contamos com ele sim, com todos que têm contrato. Lucas, Oscar, Luciano, contamos com eles. Se houver um fato novo na janela, vamos discutir como sempre foi. Os jogadores que estão sendo... podem ter alteração nisso, acho que é o Oscar, pela questão da lesão muito presente agora, mas tudo indica que não sairá, mas pode sair, e o Luciano se chegar proposta da Arábia ou do Vasco, né? Se chegar alguma coisa pro Luciano. Então acho que fica em aberto. O Casares fala que quem tem... Porque é óbvio que quem tem contrato vai ficar, só que se acontecer alguma coisa para quebra contratual, aí poderia sair, né? Vamos lá, vamos continuar, porque agora tem uma questão muito importante que eu sei que vocês querem ver, que é a questão do Oscar, né? Ó, Gabriel Sá, perguntei ao Casares se ele acha a contratação do Oscar um movimento responsável e pedi para ele explicar quanto a Superbet paga nessa operação. O presidente defende a contratação, diz que foi um movimento responsável e afirma que a Master paga pouco menos da metade do salário dele. Vou liberar aqui, a gente vai ver direitinho esse vídeo aqui. Te perguntar, nos últimos dias você vem falando muito de uma gestão responsável financeiramente, né? E um nome que gera polêmica por ser o maior salário do elenco é o do Oscar, que tem 21 jogos na temporada e uma nova lesão. Queria que você falasse, né, do seu ponto de vista, a vinda do Oscar para você é um movimento responsável financeiramente, como foi a vinda do Rames em 23, e sobre uma outra questão também que acho que desperta curiosidade. O Oscar hoje joga com um S patrocinado da Superbet. E a conta nunca ficou muito bem explicada para o São Paulino. Quanto dessa conta vai para o São Paulo e quanto dessa conta vai para o Master aí? E isso hoje está enquadrado no que o São Paulo pode pagar mensalmente para o Oscar? Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Acredito sim que o Oscar, assim como outros jogadores, são atletas cuja contratações são responsáveis. Até porque o Oscar, quando optou por São Paulo, estava sendo pretendido por 2 grandes clubes no Brasil. Portanto, o fato dele se contundir está dentro de um panorama esportivo de que outros jogadores também têm essa mesma intercorrência, em razão de vários jogos, de gramados diferentes, etc. O que nós esperamos que ele esteja no nosso elenco, recuperando e logo possa trazer as alegrias com o objetivo que foi contratado. Ele foi realmente contratado com uma parceria de um pouco menos da metade, aportada pelo patrocinador, isso não muda, e isso tudo nos traz até uma certeza de que a renovação de contrato com a Superbet, que hoje é talvez o segundo patrocínio do Brasil, em termos de valores, teve também a colaboração da chegada do Oscar. Então, eu acredito que foi altamente responsável, como tem sido responsável todas as nossas contratações. Aquelas evidentes, às vezes, não acontecem no primeiro momento. Aquelas menos evidentes acontecem no decorrer do prazo. Marcos Antônio é um caso e que o decorrer do tempo mostrou
a assertividade da contratação. Assim como o Enzo Dias e do passado, Rafinha, Alisson, Rafael, etc. Então, contratação tem uma subjetividade e tem um momento. A dinâmica, depois do tempo, responde às questões de acertos, erros, que dependem, às vezes, de outros fatores. Tudo bem. Eu entendo o que o Júlio Casares falou aqui, só que a Superbet paga metade do quê? A gente já ouviu valores astronômicos em relação ao Oscar. Hoje, eu sempre fui um defensor do Oscar. Vocês sabem, do futebol do Oscar. Hoje eu não tenho como defender. Nós estamos falando de, aparentemente, um salário astronômico para um cara que não tá jogando, para um cara que tá sempre se lesionando. Então fica complicada a questão do Oscar nesse momento no São Paulo, né? Fica bem complexa, bem complicada. Eu sempre fui um cara que defendi, hoje eu não consigo defender, porque o cara tá sempre se lesionando, sempre se machucando. Por mais que eu goste do futebol, acho que o Oscar poderia render muito sim pro São Paulo. O que adianta se o cara não joga, faz pouquíssimas partidas? Inclusive já tem muitos torcedores pedindo para ele ir embora, né? E não ficou muito explicado isso aqui, mas enfim. Aqui, gente, tem uma outra, para nós darmos continuidade aqui no vídeo, nós temos a tal questão da SAF, que é muito boa, né? Nós vemos interações lá do Diego Fernandes, né? A gente já vê, tô trazendo para vocês que ele é um cara aparentemente interessado. O Júlio Casares fala que o cara não chegou para falar com ele ainda. Ele falou, não sei de nada, não sei de nada. Só que a gente sabe que o cara tem algo, né? Tem um interesse ao redor do São Paulo de um investimento, de uma possível compra, de uma possível SAF. Essa história cresce a cada dia que passa. E tá aqui, ó. Júlio Casares descarta a SAF no São Paulo e vê um clube no caminho certo. Olha lá as palavras dele nessa coletiva também. Quando a SAF no São Paulo, acho que quanto, né? Quanto a SAF do São Paulo, quanto à SAF, no São Paulo ela não pode ser por vontade única, tem de haver um contexto. É uma celeuma maior, você dá a chave do clube para um dono e ele faz o que quiser. Eu já vi muitas bem ruins aqui no Brasil. Isso não é mentira, isso é verdade. Por isso que tem essa grande discussão de é SAF ou não é tal. Se os conselheiros decidirem por uma SAF, não será para dar ao investidor pela dívida, e sim para preparar o clube. Se for esse o caminho, que não é pessoal, que o São Paulo entre na mesa de negociação adulto, de uma forma adulta. Uma coisa é entregar por necessidade, outra é trazer com viés de equilíbrio financeiro e baixa de dívida, o que são indicadores positivos. Que o investidor olhe o São Paulo de outra forma. Vão ter 50 investidores no mínimo, com ótimas propostas. Ele fala, se o São Paulo anunciar que vai virar SAF, todo mundo vai vir querer. Ele falou, tenho certeza que no dia seguinte vem uns 50, com ótimas propostas, mas não é o momento, estamos no caminho certo. Então, Casares, eu concordo plenamente com o Júlio Casares em relação a isso. Só que nada acontece, né, Casares? Só que nada acontece. Nós, torcedores, nós estamos cansados, nós estamos estupefatos, né, de nada acontecer. É óbvio que eu concordo, todo mundo concorda com um modelinho de SAF mais seguro para o clube. Ninguém quer que chega, não tem mais para onde correr, vai ter um cara que vai comprar o São Paulo por 2 bilhões, que tá a dívida, investir 500 milhões de imediato. Ninguém quer, todo mundo sabe que isso não é legal, vender o São Paulo. É óbvio que a gente queria isso que você está falando. Se for uma SAF, se for um modelo de SAF, algo bem estruturado em que o São Paulo tenha investidores, uma profissionalização na gestão, sem que o clube saia das mãos de uma gestão, né? Por mais horrorosa que eu ache a gestão do São Paulo, que está aí há muitos anos, eu também concordo com isso, mas o que fica difícil, Casares, é que isso nunca acontece. Isso pra gente beira algo assim surreal, completamente utópico, né? Que nunca vai, algo impossível. Então, quando fala de SAF, para sair dessa gestão do São Paulo, nós estamos tão desesperados, né, por isso, que a gente fala assim, que eu penso assim, vende logo, se for mudar, se eu não precisar mais olhar para a cara dessa gestão que tá lá, pode fazer qualquer coisa, depois a gente vê o que faz. Né? Mas eu concordo que seria muito mais legal um formatinho aí de SAF em que o clube ficasse resguardado de possíveis investidores. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, né, galera? É sempre a mesma coisa, né? E aqui a fala melhor, né? A melhor coisa está acontecendo, galera.
é maravilhoso demais. É inacreditável. É inacreditável. Isso para mim é um golaço de São Paulo. Tá aqui, ó. O presidente de São Paulo, Júlio Casares, disse que Ramon Abachaebel e a equipe do VAR de São Paulo versus Palmeiras não devem mais ser escalados para os jogos do Tricolor e propôs medidas como ranking de arbitragem e entrevistas dos árbitros de futebol. Vou pôr o vídeo aqui para vocês ouvirem aqui, porque isso aqui vale muito a pena. Naquele momento que nós vimos essa péssima atuação, e não só do árbitro, mas também da equipe do VAR, nós nos dividimos. Os diretores foram atender a imprensa e eu fiquei até meia-noite conversando com o presidente da CBF, o Samir, que, aliás, quero fazer aqui um elogio público, porque atendeu todos os momentos, tem uma visão do que é necessário fazer, e também com o Rodrigo Sintra. Eu conversei com eles até meia-noite, várias vezes. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. E a melhor forma de não acontecer não é só afastar os árbitros, treinar, etc. Está acontecendo um treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não voltarão. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e joga com um a mais, dificilmente um outro clube consegue fazer um resultado. Verdade. Então nós lamentamos, registramos veementemente, a CBF tomou as suas medidas, acho que conseguimos um bem, aí foi o São Paulo mesmo, eu não falo eu, é o São Paulo, quebrar um tal de protocolo da FIFA, porque nós queríamos ouvir o áudio, sim, os áudios, né? Vieram, depois faltou um. Acredito que o São Paulo entrou nessa briga de forma institucional muito forte para o bem do futebol e para o bem da CBF. E, para terminar a sua pergunta, eu acredito que a saída é a profissionalização do árbitro e a renovação do quadro de árbitro. Veja, você tem ranking para tudo. Tem que ter um ranking de arbitragem. Na coletiva, vocês que acompanham, o técnico atende o jogador na zona mista. O técnico atende hoje todo mundo. Por que o árbitro não pode atender de uma forma regulamentada a imprensa com 4 ou 5 perguntas e ponto final? Ele também tem que colocar a cara para bater, como a gente chama. Porque senão fica fácil. Eu erro, peço desculpa. A federação pediu desculpa aí para mim quando teve na semifinal do Paulista. Sempre desculpa, aquele né? pênalti vergonhoso. Meus pontos voltaram, eu podia ter sido campeão. Não é? Então, esse tipo de coisa a gente lamenta, mas nós temos que olhar para frente. O que aconteceu é que o São Paulo agiu de forma rápida e firme e rígida, como será sempre em todos os casos parecidos. Naquele momento... Boa. Isso aqui, por mais que eu tenha críticas ao Casares e à gestão do São Paulo, isso aqui foi um golaço. E o que importa agora, no momento, precisa profissionalizar, a CBF está falando que vai se movimentar em relação a isso, e nós vemos finalmente, né, aparentemente, um ótimo relacionamento da CBF com o São Paulo, que precisa ser isso, né, o São Paulo sempre foi muito jogado de lado, sempre, né, tirado como um clube que a CBF pisoteava, a gente enxergava dessa forma. E agora, o que interessa para nós é esse árbitro que vocês estão vendo na tela aí, Ramon Abachaebel, nunca mais apitar nenhum jogo do São Paulo. É isso. E é isso que nos importa nesse momento, nem o Wilbert lá, não apitarem nunca mais jogos do São Paulo. Finalmente, isso é maravilhoso demais. E galera, tem uma outra aqui, que eu não esperava. Deixa nos comentários quem quiser sempre comentar em relação a isso. E o Thiago Leifert citou o Rames Rodrigues, né? Uma situação assim bem inacreditável para falar do Neymar. Olha que coisa engraçada. Engraçado assim, o Thiago Leifert, ele rasgou o verbo. O Thiago Leifert rasgou o verbo. Vou pôr aqui para vocês. Eu vou jogar 2 ideias na cabeça de vocês. Rames Rodrigues não joga porra nenhuma em clube há muito tempo. Dá para dizer desde o Real Madrid? Talvez desde o Bayern de Munique, desde o Real Madrid? Não joga nada. Todo mundo de acordo que o Rames Rodrigues não joga porra nenhuma em clube? Absolutamente nada. Convocar ou não o Rames Rodrigues não é assunto na Colômbia. Miguelito, jogou nada no Santos, não tinha nem oportunidade. Convocar ou não o Miguelito não é assunto. Isso aqui, galera, foi depois dessa virada do Brasil pelo Japão, né? E aí eu nunca vi o Thiago Leifert tão pé da vida assim, falando palavrão. Na Bolívia. Não é assunto. Então pensem nisso. Quando você tem um extra classe dentro do teu elenco, não é um assunto.
Só aqui é assunto. Por quê? Só aqui. Ah, mas ele não tá jogando nada no clube. Sim, mas o Vini come a bola no clube e não joga nada na seleção. E vocês não dizem uma palavra. Não existe uma correlação. E eu também sou a favor de convocar o Vini. Não estou falando para não convocar o Vini, não. Tem que convocar até que a coisa engrene. E muitas vezes não foi culpa dele. Certo? Mas não tem essa correlação. Tá voando no clube e vai voar na seleção? Não tem essa correlação. Nunca teve. Você não consegue. Verdade. O Thiago Leifert tava pé da vida de uma não convocação do Neymar, né? Mas o problema eu entendo o Thiago Leifert. Mas o Neymar tá sempre machucado agora, né? E aí, olha que legal, galera. Pra gente finalizar aqui, olha que coisa interessante. Tem uma estatística aqui. Gente, é bizarro. É bizarro. Uma estatística aqui comparando o Oscar com o Rames, né? Rames que deu errado no São Paulo e o Oscar que infelizmente está dando errado no São Paulo. Rames versus Oscar no São Paulo. Os jogos como titular, 22 e o Oscar 21. Jogou 11 e o outro jogou 18. Gols, 2 e 2. Assistência do Rames, 4 e o Oscar 5. Passe certo, 87% e 86. Lançamentos, 1 pro Rames, 68 pro Oscar. Passes decisivos, 22 e 36. Grandes chances criadas, 5 e 8. Salário com luvas, 1 milhão e 400 mil pro Rames, 3 milhões pro Oscar. Acho que isso começa agora, esse levantamento começa agora porque a torcida, pelo momento financeiro do clube, né, o São Paulo precisando se reestruturar e tal, não pode pagar um salário tão alto para um cara que não está jogando, não está rendendo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Eu vou sempre apurando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser deixar nos comentários alguma coisa. E é isso aí. Valeu, galera. Se inscrevam e ativem as notificações. Obrigado e até a próxima.